Bom, minha gente, hoje nós vamos ter uma conversa, quer dizer, continuar a conversa a partir do nosso tema Evangelho Sem Máscaras, que na verdade é uma exposição da carta de Tiago às 12 tribos espalhadas pelo mundo, né? A carta de Tiago, ela tem essa ênfase de ser uma carta católica. A palavra católico, para quem não sabe, significa universal. Então ela é uma carta católica, ela é uma carta universal escrita para todas as igrejas que estão dispersas. E por que dispersas? Porque os judeus que creram em Jesus se espalharam pelo Império Romano. Então Tiago está escrevendo uma carta para essas pessoas. Eu fiquei muito pensativo de fazer a mensagem de hoje, porque hoje é Dia das Mães, um dia que geralmente a gente fala sobre mãe, sobre maternidade, o aspecto de Deus, do Deus maternal. Só que como eu prego expositivamente, e pregação expositiva é a gente acompanhar o texto bíblico, eu vou dar sequência aqui para o texto que Tiago nos apresenta. O tema que eu dei para a mensagem de hoje é esse aqui, ó. Coisa de rico. Explorar pessoas e postar gratidão. Gente que explora a gente e no Instagram diz assim, gratidão universo. O tema, obviamente, é um paralelo com um livro de um antropólogo que está super famoso, chamado Michel Alcoforado. Ele escreveu esse livro chamado Coisa de Rico. Recomendo muito, é um livro bem legal, uma pesquisa bem interessante, em que ele mostra como que na sociedade brasileira nós temos alguns distintivos que são essas coisas de rico, que dizem que se você é desse grupo dos ricos ou não. Então ele diz, não basta ter dinheiro no Brasil para você fazer parte dessa classe desses super ricos. Você precisa ter certos códigos que essa classe entende como sendo alguém que pode fazer parte dela, que é esse distintivo, né? Essas coisas que os ricos apresentam. E aí eu fiquei pensando sobre o que Tiago pensa dessas coisas de rico aqui do nosso país. Afinal de contas, a Viva é uma igreja que está inserida num bairro rico, né? O Leblon é um bairro rico e a gente está aqui fazendo igreja, plantando igreja, pregando o evangelho. E eu imagino que uma igreja hoje preocupada com conversar com a cultura, ela possa ser absorvida pela cultura dessas coisas de rico. Ela pode, inclusive, começar a usar a roupa, a linguagem, a estrutura, a lógica das coisas de rico. E eu aprendi já há muito tempo que quando se trata de dinheiro e de riqueza, a gente tem que colocar um pé atrás. E quem ensinou isso pra gente foi Jesus. Porque Jesus deixou claro pra gente que a única coisa que pode se opor a Deus no coração das pessoas é o dinheiro, é mamon. Jesus colocou uma linha, assim, marcou o chão e falou, vocês não podem amar a Deus e as riquezas. Ou você vai amar um e vai odiar o outro, porque não tem confluência entre as coisas. Não tem acordo, não tem pacto, não tem conversa. E aí eu quero tentar explicar para vocês o que Tiago pensa dessas coisas de rico a partir desse texto que é intenso, é uma pancada. Vamos ler junto Tiago 5, verso 1 ao verso 6, que diz assim. Prestem atenção. Prestem atenção. Prestem atenção. Vocês que são o quê?
ricos. Então Tiago está falando com as igrejas, de repente ele fala o seguinte: olha, vocês das igrejas aí que são ricos, ouça o que eu tenho para falar para vocês. É quase que colocar um negrito assim, é quase que dar uma ênfase. Preste atenção. Aí você acha que Tiago vai... Deixa eu bater... O Tiago diz assim: chorem e gemam de angústia por causa das desgraças que os esperam. Nesse ponto aqui, Tiago está assumindo o papel do profeta. Profeta no Antigo Testamento não é quem adivinha futuro. O profeta no Antigo Testamento é quem traz o povo de volta para o acordo, para a aliança, para a lei de Moisés. E eles tinham duras críticas aos ricos e aos poderosos. Não é à toa que boa parte dos profetas morreram de forma desastrosa. Veja o profeta Jeremias, que foi jogado dentro de uma cisterna, porque ele falava: você é doido, não queremos te ouvir. Profeta não senta na mesa do rei. Profeta não frequenta a casa de rei. Profeta não é amigo de poderosos. Profeta na Bíblia denuncia e critica os poderosos desse mundo. Tiago aqui está sendo profundamente profético. Choro e gemido lembra a você o quê? O que te lembra? Choro e gemido. Ali haverá choro e ranger de dente. Gemidos angustiantes. O que te lembra isso? O inferno. O Guiena. Tiago está dizendo: gemam, chorem, por causa das angústias, por causa da desgraça que os espera. A sua riqueza apodreceu e suas roupas finas, da Prada, Louis Vuitton, alta costura, Yves Saint Laurent. Tiago está dizendo: seus trapos serão comidos pelas traças. Seu ouro e sua prata estão corroídos. O ouro cresceu, esses últimos tempos. A mesma riqueza com a qual vocês contavam devorará sua carne como fogo. Vocês já ouviram esse texto na Bíblia? Alguém já leu? Alguém já ouviu pregação sobre esse texto? Esse tesouro corroído que vocês acumularam, testemunhará contra vocês nos últimos dias. Tiago está dizendo que essa riqueza deles vai ser um testemunho no juízo de Deus. Por isso, ouçam os clamores dos que trabalham em seus campos, cujo salário vocês retiveram de modo fraudulento. Sim, os clamores dos que fizeram a colheita em seus campos chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. No Novo Testamento, a expressão Yahvé Tsavaot não existe, só nesse texto, o Senhor dos Exércitos. No imaginário brasileiro e hoje norte-americano, essa expressão aqui seria uma expressão usada para defender os interesses nacionalistas do país. Deus está ao nosso favor e Ele vai nos dar a vitória nessa guerra. Estados Unidos contra não sei o quê, Brasil contra não sei o que lá. Para a Bíblia, a expressão Senhor dos Exércitos sempre aparece ao lado de Deus defendendo os interesses do pobre, da viúva, do estrangeiro, do órfão, daquelas pessoas que não têm poder de lutar por si mesmo. Por isso que Tiago usa a expressão: o clamor dessas pessoas chegou até Deus. Essa mesma coisa acontece no livro do Êxodo. Quando Deus vai levantar Moisés, Moisés não é figura importante. Deus fala claramente a Moisés: Moisés, eu estou chamando você porque eu vi e ouvi o sofrimento do meu povo. A Bíblia não é um livro imparcial. A Bíblia é um livro que mostra que Deus tem lado. O lado de Deus é o órfão, o pobre, a viúva e o estrangeiro. Qualquer poderoso que fizer coisa contra essas pessoas, Deus se opõe a elas. Deus se torna o seu opositor. Simples assim.
Verso 5. Vocês levam uma vida de luxo na terra, satisfazendo seus desejos e engordam a si mesmos para o dia do abate. Condenam e matam inocentes sem que eles resistam. Quem são os ricos que Tiago está apresentando aqui? Essa expressão, né? Plousioi, os ricos. Tiago diz que lá naquele mundo de 2000 anos atrás, os ricos têm 4 características. Primeira, eles têm imatia, eles têm roupa bacana, bonita, vestes bonita. É gente que vai nesses shoppings de gente rica e gasta 500 mil em 4 peças de roupa. Gente que vai ali em Ipanema, em frente a Hermès, e gasta assim 600 mil reais numa compra de final de tarde de um sábado. É gente que a sua roupa comunica alguma coisa. Isso, na linguagem do livro Coisa de Rico, é uma das características dessas pessoas super ricas e poderosas. Super ricos. Roupa não é só para vestir o corpo. Roupa é código. Roupa é linguagem. Roupa é comunicação. Todo mundo aqui sabe disso, né? Bom, eu vou deixar isso para lá. Segunda coisa, essas pessoas têm ouro. E essas pessoas têm prata. Ouro aqui, esse X no grego é chrysos e argyros. Ouro e prata. Quer dizer, eles têm grana, dinheiro e muito dinheiro. Jesus, eu já disse isso ensinando teologia aqui na Viva, inclusive, ele falou mais sobre dinheiro do que sobre qualquer outra coisa. Se você pegar o discurso dos evangélicos de hoje e fizer um catálogo assim de quantas vezes certos assuntos aparecem, você vai ver que no topo dos assuntos mais ditos no mundo religioso, vamos fazer uma enquete aqui entre nós, o que você acha que está assim no top 5? Prosperidade. Mais o quê? Que se mais fala no mundo religioso? Prosperidade, sexualidade, família, casamento, valores. Sabe qual foi o assunto que Jesus mais falou durante 3 anos e meio de ministério? Dinheiro. Para você ter uma comparação, Jesus falou sobre casamento 1 a 2 vezes. Jesus falou sobre sexualidade 1 a 2 vezes. Jesus falou sobre criação de filhos? Nunca. Jesus falou sobre dinheiro mais de 2.000 vezes. Só no que a gente tem registrado. Só para você ter uma noção, assim, das diferenças, ok? Isso contando os 4 evangelhos, tá, gente? Então, roupa, ouro, prata, e Jesus falou que eles têm campo, têm terra, têm posse, têm bens. Isso é o rico para a Bíblia. Esse é o rico. A figura do rico é essa. Obviamente que hoje a gente vive num mundo um pouco diferente, porque a gente sabe que os mais ricos desse país detêm muitas terras, ouro, prata, dinheiro, grana, pedras preciosas, roupa bacana e tudo isso se mantém, ok? E Tiago está dizendo que essa riqueza toda vem de algum lugar, porque ouro e prata é pedra, certo? Pedra lapidada. Roupa é material da natureza transformado, lapidado, de certa forma, para você tecer uma roupa. E também os campos é terra, é parte do planeta, que a gente foi delimitando e dizendo, isso é meu, isso é seu. Só que do ponto de vista de Tiago, essas coisas aconteceram, Tiago diz, pela retenção do salário dos trabalhadores. Tiago, no capítulo 4, diz, cujo salário vocês retiveram de modo fraudulento.
O acúmulo para a Bíblia, o acúmulo, se expressa na retenção e exploração do trabalho no campo, né? O salário é retido. Aqui eu escrevi errado, não consertei. Então, para Tiago, o fato desses ricos acumularem, tirarem parte do dinheiro de uma pessoa, e é importante lembrar que naquele tempo, a pessoa ia trabalhar no campo de alguém e recebia o salário ao final do dia. Era assim que funcionava, né? O salário era dado sempre ao final de cada dia. Então eles retinham isso, guardava para eles isso. E isso fazia com que aquela pessoa entrasse numa situação muito complicada, porque ele tinha que levar aquele dinheiro para casa para comprar o pão para os filhos, a comida, o alimento para os filhos, e não tinha isso. E o Tiago apresenta 4 personagens aqui que estão nesse texto, que são os ricos, os trabalhadores, os ceifeiros e os justos. E é curioso porque a palavra rico na Bíblia é uma palavra que tem um caráter muito complicado e negativo. Por exemplo, o apóstolo Paulo, na carta a Timóteo, ele diz assim: aquele que deseja ser rico cai em muitos males. Muitos males. Jesus, você sabe disso, teve críticas duríssimas aos ricos desse mundo. E por quê, gente? Porque os ricos, eles se opõem radicalmente ao projeto do reino de Deus. Eles são aqueles que compram os juízes nos tribunais, eles são aqueles que usurpam o direito do pobre, do órfão, da viúva, do estrangeiro, humilham os mais vulneráveis, são aqueles que entram dentro dos seus apartamentos luxuosos e dentro de suas casas tratam os seus funcionários, os seus empregados, como alguém menor, como se nem fossem humanos, como alguém de menor categoria, de menor importância, que inclusive podem desprezar. Só que o rico é aquela pessoa também que produz dentro da cultura um fascínio naquelas pessoas pobres e de classe média. No tempo bíblico não existia classe média, isso é uma coisa moderna, mas existia dentro do imaginário do pobre e da classe média que um dia eles vão chegar lá, que um dia eu também vou fazer parte, então é melhor eu já ir me adaptando a essa realidade, porque em algum momento eu também serei um deles. Falta pouco. Já consegui um monte de coisa na minha vida, já ganhei uma grana, tenho um dinheiro guardado no banco e falta pouco para eu chegar lá. Então esse imaginário produz uma sociedade que não só olha para os ricos com um certo imaginário de que eu vou chegar lá, mas que reproduz também o comportamento dessa classe, o comportamento desse grupo, né? O próprio Michel Alcoforado, nesse livro, um cara pergunta para ele assim: mas por que você acha que o seu livro teve tanta adesão no Brasil? Porque ele diz assim: porque o brasileiro é apaixonado por rico. Enquanto em outros países o rico é alguém desprezado, assim, criticado, ele fala: o brasileiro é apaixonado por gente rica, por gente que tem nome, por gente que é famoso, as manchetes são cheias dessas pessoas, né? E aí Tiago apresenta um contraste entre as ações do rico e de quem está sendo injustiçado. Ele diz que o rico deve chorar e lamentar. Deus ouviu o clamor dos trabalhadores e tudo o que eles possuem será destruído pelas traças. Ao lado dos injustiçados, Deus se coloca como o Senhor dos Exércitos, que ouve o clamor dos ceifeiros e trabalhadores. Qual que é a base do conflito aqui? A Bíblia não é contra você ser rico. A Bíblia não é contra você ganhar dinheiro e produzir riqueza. A Bíblia é contra a injustiça. Oprimir, roubar, praticar injustiça para construir riqueza. A Bíblia é contra isso. A Bíblia tem um monte de gente rica e um monte de gente rica que sustentou o ministério de Jesus, do apóstolo Paulo. Nas igrejas tinha muita gente rica. Então o problema não é a riqueza. O problema é a riqueza construída pela injustiça. Certo? E a gente sabe que no Brasil, talvez não hoje, mas as famílias mais tradicionais que vivem nesse país construíram riqueza a partir de escravidão, de lógica de injustiça. A gente sabe disso, né? Então, se você fosse pensar assim, quem são os ricos do nosso país, eu fiquei impressionado com isso aqui. Porque
se você tem uma família que dividindo a sua renda dá mais ou menos R$ 5.519, você está entre os 5 mais ricos do país já. E se você é de uma família que se dividir o salário de todo mundo, o dinheiro que todo mundo ganha, e der mais ou menos R$ 9.648, você faz parte de um grupo menor ainda. E se na sua casa a renda por pessoa é cerca de 24, 25 mil reais por mês, você está entre os 1% mais rico do Brasil. Olha, eu imagino que a gente está entre esse grupo aqui, classe média, média alta, gente que não ganha um salário mínimo. E aí, a tentação da classe média é exatamente essa, olhar para essas pessoas com uma admiração tal que se submetem à lógica, como a gente estava falando domingo passado, dos poderosos, dos ricos, né? E aí, por isso, eu quero terminar com 3 reflexões rápidas sobre coisas de ricos injustos. Primeiro, todo rico injusto, ele faz do seu dinheiro o seu senhor. E quando o dinheiro se torna o nosso senhor, a gente fica desumanizado. A gente perde a capacidade de ter a nossa humanidade em plenitude. Eu já disse que quanto mais santo uma pessoa é, mais humana essa pessoa é. Mais radicalmente humana ela é, como Jesus foi. Jesus falou pra gente que quando o dinheiro domina o coração de uma pessoa, ele perde o próprio Deus dentro dela. Porque o dinheiro, ele se torna um poder. E se tornando um poder, ele se torna um Deus. O Jacques Ellul, um teólogo francês, diz que existem coisas na vida que são só objetos. Se eu tenho uma caneca dessa aqui, isso aqui é um objeto, eu jogo no chão, amasso, perde valor. O dinheiro não. O dinheiro é um poder que se domina o nosso coração, ele governa a nossa vida, as nossas emoções, as nossas intenções. E por causa do dinheiro, relacionamento vira network, a gente vive num mundo de performance, de entrega, de meta, de utilidade. E eu acho que quando o dinheiro não é o nosso Deus, a gente pode, inclusive, sair dessa lógica que a gente está vivendo hoje, que tudo é em torno do dinheiro. As pessoas que trabalham cada vez mais porque querem ter cada vez mais dinheiro, e a nossa voracidade é uma coisa que nunca tem fim. Você conversa com quem ganha 50 mil, 100 mil, 200 mil, você vê escândalos hoje de gente bilionária. Então, uma coisa que você pode ter o quanto for, nunca tem fim. É um buraco sem fundo esse negócio da ganância. Nunca tem fim. Então, por quê? Porque o dinheiro é um Deus que fica te seduzindo e falando, vem um pouco mais, você pode ter um pouco mais, você pode ter um pouco mais. Você vai indo com os olhos brilhando e dizendo, se eu tiver, eu vou ser alguém nesse mundo. Meu irmão, se a gente depende de dinheiro para ser alguém nessa vida, você está lascado. Porque a minha dignidade não é conferida a mim pela quantidade de dinheiro que eu tenho no meu banco. Nós cristãos dizemos que a nossa dignidade é garantida pelo fato de nós sermos filhos e filhas amadas de Deus. É isso que garante a dignidade de uma pessoa. Não só a nós, como também nós devemos isso a outras pessoas. Existe violência, Tiago está dizendo, que não deixa hematoma na pele. Porque aqui é uma diferença. Essas pessoas que estão trabalhando no campo não são escravizados. Não são escravos que têm corrente, toma chicotada. São pessoas livres. E que dentro de uma relação de trabalho sofrem injustiça daqueles que pagam as suas contas. A violência de Tiago, ela é uma violência muito dura. Porque ela é uma violência velada. Ela é econômica, ela é emocional, ela é estrutural, é pagando mal, é explorar o cansaço das pessoas. Gente, sinceramente, lendo esse texto de Tiago, eu sou uma pessoa muito convencida de que a escala de trabalho que a gente tem é desumana. 6x1 para mim é absurdo. Porque numa escala de trabalho 6x1, em que a pessoa precisa de um transporte público que leva 2, 3 horas para ir, 2, 3 horas para voltar, eu não posso tratar isso como dignidade humana.
Porque não são só as horas de trabalho, é o todo que aquela pessoa vive em torno de um salário, muitas das vezes, que é sufocante para uma família brasileira. Eu sou daquelas pessoas que acreditam que a pessoa tem tempo para lazer, para família, para ir para a praia, para jogar bola, para ir para os amigos, para dormir, para fazer o que quiser. Então, olhando para essa lógica aqui, eu preciso dizer, o mundo que a gente vive tem lógicas de trabalho, de exploração, como diz o Byung-Chul Han, recomendaria todo mundo ler esse texto dele, que ele diz que hoje existe uma lógica de que eu sou o empresário de mim mesmo. E nessa lógica, as pessoas são exploradas não mais por uma pessoa externa. O Byung-Chul Han diz que eu me imponho a minha própria autoexploração, sem me dar conta de que essa lógica de vida me adoece, me infarta. E não tem trabalho de saúde mental, de divã, de psicanálise, psicoterapia, de remédio que dê conta de um mundo em que o sistema está doente. Não tem. Ah, mas eu vou fazer muita terapia. Você não vai dar conta, porque a lógica de vida que as pessoas vivem é adoecedora. Antigamente, talvez a lógica do trabalho girasse em torno da lógica do templo, do ciclo do sol. Hoje, você pode trabalhar 12, 14, 20 horas, porque entra no escritório e trabalha sem parar. Isso também pode ser adoecedor para a sua vida. Terceira coisa, o luxo pode anestesiar a nossa consciência. Tiago diz que esses ricos estão engordando para o dia do abate. Tiago não conheceu os ricos da atualidade que estão com Ozempic, Monjaro para o dia do abate. Os ricos do nosso mundo são magros. Os ricos da antiguidade são gordos. Você ser gordo na antiguidade, eu ia me dar muito bem. As pessoas iam dizer, meu Deus, o Herbert é uma pessoa assim, incrível. Porque um dos sinais de que você está bem de vida é porque você se alimenta bem, né? Você come, bebe fartamente, você não tem problema de restrição alimentar. E esse era um dos grandes sinais dos ricos do passado. E Tiago está dizendo exatamente isso, vocês engordam para o dia do abate. É uma imagem de Tiago brutal. É de gente que está ocupada consumindo, que não percebe mais quem está sendo consumido para sustentar o estilo de vida. Uma das coisas que eu gostei bastante do livro é que ele diz que esses super ricos, até onde eu sei, não tem ninguém assim aqui na Viva, eles trabalham muito para sustentar uma imagem para os outros, né? Então, é gente que vai perdendo a alma, vai perdendo a vida, em nome de uma imagem bastante narcísica, frágil e adoecida. É gente que vai perdendo a alma, vai morrendo no ar-condicionado, com vinho caro à mesa, uma agenda de muitos network, de muitas conversas, na legenda gratidão, mas a alma longe de Deus, totalmente longe de Deus. O luxo anestesia a nossa consciência. Quando eu começo a imaginar que o mínimo para eu viver é o luxo, eu perdi a consciência do que é ser humano. Eu começo a acreditar que eu não vou ser mais feliz se eu não tiver um apartamento de 500 metros quadrados, uma cobertura, um duplex, um triplex. E você pode achar que isso é uma coisa de gente que está lá longe, lá vivendo na Faria Lima, lá vivendo na praia do Leblon, Copacabana, Ipanema, no Flamengo. Você pode achar que está lá. A grande questão é que o Evangelho, ele mostra pra gente rica, que foi alcançada pelo Evangelho, e gente rica que não quis o Evangelho. Eu vou dar um exemplo, mais um, de duas figuras. Zaqueu e o jovem rico, que a gente nem sabe o nome. Zaqueu é a pessoa que encontra Jesus, abre a sua casa, abre a sua vida e diz, Senhor, se eu defraudei alguém, é porque ele sabe que o dinheiro dele não é muito limpo. Se eu defraudei alguém, eu vou
dividir o meu dinheiro pela metade e restituir as pessoas que eu defraudei. 4 vezes, né? Do outro lado tem o jovem rico, mestre, eu guardo os mandamentos, frequento a sinagoga, sou assim um exemplo lá na minha igreja. E Jesus fala, vai, vende teus bens, dá aos pobres e me segue. A Bíblia diz que ele ficou entristecido e foi embora. E Jesus falou, é difícil um rico entrar no reino de Deus. Viu na sua riqueza uma oportunidade de multiplicar, de devolver, de repartir e de reparar. O outro vai embora rico, mas vazio do reino de Deus. Vazio de Jesus. Vazio dos princípios de Deus para o mundo. A gente pode, e eu vou terminar, fazer um diagnóstico do nosso coração. E eu vou propor algumas perguntas aqui, que você pode tirar foto, gravar, para pensar depois. O seu dinheiro, ele multiplica generosidade, ou o seu dinheiro, todo ele, termina em você? Pega lá o extrato do banco, se roda assim, roda, Shopee, mas o quê? Eu. Ou seu dinheiro revela generosidade? Onde está o seu tesouro? Ali está o seu coração. Se Jesus vivesse hoje, ele diria, onde está o seu investimento? Ali está o seu coração. Onde está o seu dinheiro? Ali está o seu coração. Quando você não tem tudo o que gostaria, você fica frustrado, frustrada? Ou permanece alguém grato e satisfeito? Sabe aquele mês que o dinheiro falta? Que você paga as contas e diz assim, puxa, não deu. Você ainda assim permanece grato a Deus? Ou você fica desolado, frustrado, pensando, poxa, Deus não é bom comigo. Deus me deixa faltar. Se Jesus te chamasse para uma conversa sobre o seu coração, falasse assim, olha, vamos bater um papo, o que ele veria? O Deus Mamon ou o reino de Deus? E aí a gente pensa, como é que ele veria o Deus Mamon? Veria assim, ele perguntaria para você, você não toma essa decisão que você tem que tomar por causa de dinheiro? Só por causa de dinheiro? Tem gente que sofre violência dentro de casa e permanece casado por causa de dinheiro. Como eu já ouvi, eu já falei isso aqui. A pessoa me disse, como é que eu vou sair desse casamento e ter que voltar a morar na casa da minha mãe? E tudo isso que eu tenho? Ela falou, você não sabe, eu tenho um bom apartamento, tenho um carro blindado, moro numa boa cobertura. Quem vai me dar isso? Mamon. Eu troco a vida pelo dinheiro. Eu troco a liberdade, saúde pelo dinheiro. A gente pode permanecer em relações abusivas por causa de dinheiro. Pastores ficam vendidos para a igreja e para pessoas que pagam as contas, que dão altos dízimos e ofertas. Quem quer viver do evangelho tem que ter um coração anárquico. Tem que ter. Tem que abrir mão de lógica de privilégio. Eu acho que, inclusive, pregador tem um senso de profeta. Mesa de gente rica e poderosa que não está comprometida com o evangelho, não dá para sentar. Não dá para ficar. Então o evangelho é o evangelho que coloca em xeque as lógicas do mundo que a gente vive. Mas coloca em xeque as nossas lógicas também. Porque toda vez que eu abro o Instagram e vejo que tem gente mais rica, mais bonita, mais feliz e viajando mais do que eu posso olhar e falar, ou eu posso olhar e falar, poxa, por que eu não? Eu começo a me entristecer, me sentir vazio, me sentir diminuído.
Deixa eu dizer uma coisa, Deus não está nem aí para quanto de viagem você faz, que carro você anda, que roupa você veste. Deus está interessado no nosso coração, na nossa vida. E se você tiver um coração aberto para Ele, Ele mora, Ele faz uma casa e Ele te transforma. Mas Deus não depende de nada do que você tem, de que você possui. Ele é rico, Ele é poderoso, Ele é eterno, Ele não depende de nada, porque tudo o que a gente atribui valor é só criação dEle. O ouro que a gente acha o máximo é uma pedra que alguém decidiu falar. Essa pedra vale mais do que o paralelepípedo. Se o paralelepípedo valesse muito, a gente venderia paralelepípedo. Mas a gente falou que o ouro vale mais. Falou, o ouro vale muito. Então a gente vende ouro. Eu sei que tem algumas coisas que viram tecnologia, não sei o quê, mas só para dar um exemplo, tudo que a gente tem nesse mundo é produto do que Deus dá e do que Deus doa. Colocar isso como um valor e eu me sentir melhor do que o outro porque eu tenho isso, é uma insanidade, é perder a alma, perder o evangelho e perder Deus. Então não faça isso, se arrependam, creiam em Jesus e vivam uma vida conforme Ele propõe para a gente. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, bom domingo, excelente domingo. Para as mamães, eu queria orar por vocês para a gente terminar, tá bom? Se você está perto de uma mãe aí, queria que você desse um abracinho nela, para a gente abençoar as nossas mães aqui, tá bom? Deus querido, nós pedimos hoje por todas as mães do mundo, da nossa comunidade de fé aqui da Viva, as que estão hoje aqui com a gente, as que não puderam estar, que faça do dia delas um dia bonito, um dia belo, um dia agradável, um dia maravilhoso, Senhor. Abençoe essas mulheres que são inspiradoras, que abençoam muito a vida dos seus filhos, de suas famílias. Guarde o coração delas, que esse exercício vocacional da maternidade seja bem feito, Senhor, seja um bom exercício para ela, para os seus filhos, Pai. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. É isso, bom domingo, feliz Dia das Mães. Até as nossas casas vivas ou domingo que vem, né?